sei que você se encontra muitas vezes frustrado com a vida que você vem levando, com a sua rotina, com os seus hábitos. Quando você olha para o lado, às vezes você se sente mal por ver as pessoas conseguindo sair do lugar, conseguindo ser produtivas, fazendo aquilo que elas se comprometeram a fazer no dia e, consequentemente, avançando nos seus objetivos. E eu sei que isso pode ser um pouco frustrante para você, porque você olha para sua vida e não entende como sair dessa estagnação, como sair dessa procrastinação, dessa preguiça que sempre domina. Mas a verdade é que essas pessoas que conseguiram mudar de vida, ter melhores resultados, que conseguiram sair da sua realidade para alcançar outros patamares, elas decidiram se comprometer com pequenas e melhores decisões diárias que no longo prazo levariam elas a alcançar esses novos resultados. E eu falo muito por mim, quando eu entendi os meus objetivos, eu comecei a reavaliar os meus hábitos, os meus comportamentos, para consequentemente fazer essa troca, fazer essa mudança, essa renovação e acrescentar, a desenvolver uma rotina que me permitisse ter hábitos que me levariam a este lugar que eu queria chegar. E de fato, isso me proporcionou me tornar uma nova versão de mim mesma, mais produtiva, mais saudável, mais resiliente. E ao longo desse processo eu percebi que o básico funciona. Existem algumas atitudes, alguns hábitos que realmente me ajudaram ao longo desse processo. Faz mais de 1 ano e meio que eu tenho entrado nessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e com isso eu pude perceber alguns hábitos que são inegociáveis para a jornada de qualquer pessoa que quer se tornar uma melhor versão de si mesmo. Existem fatores que são importantes na nossa caminhada, mas esses hábitos são com certeza determinantes, e por isso eu decidi compilar nesse vídeo os 10 hábitos que foram fundamentais nesse processo de evolução, que você deveria começar a dar mais atenção hoje pelo seu eu do futuro. Quando eu falo desse eu do futuro, é justamente a pessoa que você quer se tornar daqui a alguns anos. Para você colher isso, você precisa começar a fazer isso hoje, e não é porque o ano tá acabando que isso vai ser motivo para você deixar para começar no ano que vem. Você tem 4 meses inteiros para começar a se dedicar pela pessoa que você quer se tornar. Nesses 4 meses, você já pode desenvolver muita coisa e melhorar em muitos pontos na sua vida, então não deixe para depois, comece o quanto antes. Eu gosto de dizer que o momento perfeito para começar algo nunca vai existir, a gente nunca vai estar pronto o suficiente, a gente nunca vai ter as ferramentas perfeitas para começar. Toda habilidade é desenvolvida ao longo de um processo, ao longo de você estar ali constante todos os dias tentando se desenvolver. O melhor momento para começar foi ontem e o segundo melhor momento é agora. Bom, o primeiro hábito, que inclusive foi um dos primeiros hábitos que eu precisei desenvolver, é o hábito da organização. Ser uma pessoa organizada é com certeza fundamental para que a gente consiga evitar distrações ao longo da semana, saber o que é prioridade na nossa vida, conseguir tirar metas do papel e colocar ali na nossa semana para serem concluídas um pouquinho por dia, evitar aquele estresse de deixar sempre para a última hora, porque quando você não tem organizado, quando você não sabe exatamente o que tem que fazer, você acaba optando por uma tarefa mais confortável a ser feita. Então eu recomendo profundamente que você comece a organizar a sua vida, literalmente planejar a sua semana, definir blocos assim de atividades ao longo dos seus dias. Eu vou deixar aqui na tela o meu Google Agenda só para vocês terem uma noção. Todos os domingos ou sábado ali de noite eu organizo a minha próxima semana. Não exatamente o que eu vou fazer nos dias, porque isso muda muito, mas sim eu organizo minha semana em blocos de atividades. Então eu sei os horários que eu acordo, que eu vou dormir, que eu almoço, que eu janto, que eu tenho trabalho lá CLT, que eu tenho trabalho aqui com o digital. E eu tô ainda me adaptando com essa organização. Conforme o passar do tempo eu vou vendo o que funciona melhor e o que não funciona. Com relação a horários, às vezes chega de noite eu deixo para fazer alguma tarefa ali importante e não funciona muito, porque nesse momento eu já tô desacelerando, eu já não consigo ser tão produtiva com o que eu faço, já não consigo ter um resultado tão bom ali com essa tarefa. Então, através desse teste, dessa análise, eu consigo perceber para quando eu deveria realocar essa tarefa. E o planejamento serve justamente para isso, para guiar nossos esforços ao longo da semana, mas ao mesmo tempo ele é algo maleável, ele não é algo que você determina e tem que ser feito assim e assim e assim. Você tem que entender que ele tá ali para te ajudar. Então, se não tá sendo funcional, você vai lá e ajusta esse planejamento. E um conselho assim de amiga para você que tá se organizando pelas primeiras vezes é colocar suas prioridades no início do dia ou nos momentos que você percebe ter mais disposição, mais foco. E o que são essas prioridades, né? Muita gente confunde com aquelas tarefas urgentes de apagar incêndio que precisa ser feita ali porque tem prazo e isso, aquilo. Você precisa analisar que o estudo, o trabalho contínuo é uma grande prioridade, porque assim você não deixa para a última hora, porque assim você não precisa apagar tantos incêndios, porque quando você tem um projeto, uma meta final, um objetivo final, você precisa sim
conseguem fazer um pouco por dia, então isso é uma prioridade. E justamente ter estipulado o que você vai fazer ali nesse dia é muito importante para você não ficar com aquela sensação na mente de que, eu deveria ter feito mais, o que eu fiz não foi suficiente. Não, porque se você fez aquilo, o que você se estipulou, você fez e no dia seguinte você vai fazer de novo, e de novo, e de novo, e você vai concluir em determinado momento essa tarefa, esse projeto. Porque tem coisas que levam muito mais tempo do que a gente imagina, então a gente não pode ficar com essa cobrança, com essa punição de não conseguir ter feito, porque a gente precisa desses momentos de descanso no nosso dia. A gente também precisa estipular limites, né, pra gente saber o horário de trabalhar, o horário de comer, o horário de se exercitar, e o horário também de descansar, que é muito importante para a gente ter esse ócio mental e a nossa mente conseguir trabalhar ali de uma forma mais saudável. E como eu falei, o planejamento é algo que você aperfeiçoa, então com certeza você vai falhar inúmeras vezes, você não vai conseguir fazer o que você se propôs a fazer, você vai ter dias que nada aconteceu, então não se sinta tão frustrada por isso, isso é normal de acontecer até você se aperfeiçoar no planejamento. E nesses momentos é interessante você definir um novo plano de ação para essas tarefas que você não conseguiu fazer nesse dia, para não ficar pensando nisso que você não conseguiu fazer. Estipule um novo plano de ação e libere a sua mente. O segundo hábito é do autocuidado, e isso inclui tudo que se refere a cuidar mais de si, a mostrar para sua mente que você valoriza a si mesmo, que você ama a si mesmo. Então, alguns hábitos que eu tenho é de lavar o rosto, hidratar pela manhã antes de dormir também, não ficar desleixada em casa. Em muitos momentos eu trabalho de casa, então eu gosto de estar arrumada e mostrar para minha mente que eu valorizo o que eu estou fazendo. Também beber mais água ao longo do seu dia, isso com certeza é fundamental e as pessoas realmente ignoram isso. E como eu falei, o básico funciona, simplesmente beber água vai tornar a sua vida muito mais produtiva. A água é como se fosse um combustível para o seu corpo e mente funcionarem no seu máximo potencial. E dentro de autocuidado eu incluo momentos de descanso, de você estar fazendo algo que você gosta, de estar com pessoas que você gosta, de, sei lá, eu gosto muito de ir pra igreja, por exemplo, então é algo que eu priorizo. Eu gosto muito de estar ali almoçando com a minha dinda nos finais de semana, de assistir algum documentário, algum filme que eu goste com pessoas que eu gosto também. O ser humano é um ser criativo e esses momentos de descanso são fundamentais para que a gente alivie a nossa mente, para que a gente desopile de tudo que a gente vem absorvendo e fazendo ao longo da semana. Então, tirar algum dia ali no final de semana para ter um tempo para você, um período ali no final do dia para você descansar. Isso tudo vai te ajudar a fazer de uma forma melhor o que você tem para fazer ao longo do seu dia. O terceiro hábito é pratique exercícios físicos e rejeite o sedentarismo. O exercício físico constante na minha vida, com certeza foi o hábito que mudou tudo, literalmente. Eu me senti uma pessoa mais disposta, mais resistente fisicamente. A minha emoção, o meu emocional, ele equilibrou muito mais, porque fazer algum exercício, seja ele musculação, algum esporte, caminhar, correr, nadar, enfim, tudo isso nos ajuda a liberar hormônios essenciais para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, para regular o nosso sono, a nossa digestão, até a pressão sanguínea melhora fazendo exercício físico. Os principais hormônios ali são a endorfina e a serotonina, que é muito legal que você dê uma estudadinha sobre os efeitos deles no nosso corpo. Eu gosto de recomendar também quando você está desenvolvendo um hábito como, por exemplo, exercício físico, que é um pouco mais complexo, você entender o porquê que você vai estar fazendo isso. Então, dê uma estudadinha no básico ali do que isso vai te proporcionar. Sempre que eu introduzo um hábito na minha vida, eu busco entender o motivo pelo qual isso vai me fazer bem, o motivo pelo qual eu vou me comprometer a isso. Porque sem entender esse porquê fazer isso, sem entender o motivo para a ação, é comum que a gente desista no meio do caminho. O quarto hábito, e esse eu aprendi recentemente lendo esse livro aqui, Ative Seu Cérebro, da Caroline Leaf, que eu recomendo demais para vocês, que é a visualização. Passar de 7 a 16 minutos ali refletindo sobre os seus pensamentos, sobre os seus comportamentos, fazendo uma autoanálise ali do seu dia e direcionar tudo que você aprendeu, tudo que você passou a um bom lugar. Porque a verdade é essa, a gente vai passar por inúmeras situações, inúmeras circunstâncias, a gente vai agir muitas vezes de uma forma que a gente não gostaria, e o importante de tudo isso é a gente pegar essas situações e levá-las a um bom lugar, a direcioná-las a um bom caminho, justamente para a gente não repetir os mesmos erros. Muitas vezes a gente age por impulso ao longo do nosso dia, a gente não para pensar no que a gente faz, se realmente é uma forma que a gente gosta de conduzir as situações. Então, ter esse momento de autoanálise é muito importante e literalmente visualizar uma forma diferente de agir na próxima vez, visualizar você sendo mais produtivo, visualizar você conseguindo se comunicar direito com as pessoas. Ter esse tempo ao longo dos seus dias vai ser muito importante, porque tudo que você dedica a sua atenção acaba florescendo em algum momento. Eu não sei se você já parou para
para pensar, mas a nossa realidade física é muito mais desacelerada do que o nosso pensamento. Com os seus pensamentos, você pode viajar para onde você quiser, você pode ir para o seu futuro, para o seu passado. Então, assim como você pode escolher pensar em algo ruim, você pode escolher pensar em algo bom, em algo que realmente você quer alcançar. A verdade é que nossos pensamentos geram sentimentos e os nossos sentimentos geram ações e as nossas ações geram resultados. Então, no fim, se você direcionar seus pensamentos a um bom lugar, se você visualizar que você vai ser capaz de fazer, que você é uma pessoa merecedora de algumas coisas ali na sua vida, de certas coisas na sua vida, você consequentemente vai gerar um sentimento melhor e vai conseguir ter atitudes melhores e resultados melhores. Então entenda que tudo começa no poder da sua mente. E esses 2 livros aqui, Quem Pensa Enriquece e Ative Seu Cérebro, da Caroline Leaf, foram fundamentais na minha vida para justamente alinhar ali meus pensamentos a algo melhor, a algo que vá ser bom para mim. O 5º hábito é fazer escolhas melhores na alimentação. E esse é um assunto um pouco delicado de comentar, porque muitas pessoas têm transtornos alimentares, têm problemas com isso. Então, eu recomendo de início que você busque um psicólogo, busque um nutricionista para te ajudar. Eu tô aqui para te compartilhar um pouco da minha história, de como eu trabalho isso na minha vida. E assim, a alimentação é muito de você entender os seus objetivos. Porque no dia a dia é muito fácil de você seguir o que as pessoas estão fazendo. Por exemplo, se você almoça com a sua família, é muito fácil de você realmente comer ali o que eles estão comendo, na quantidade que eles estão comendo, na frequência que eles estão comendo. Quando você vê, você não tá se alimentando de uma forma tão saudável e tão boa para você. Como eu sempre falo, tudo que eu faço, todos esses hábitos estão ali para me ajudar a me tornar uma pessoa mais produtiva com o que eu faço. A alimentação é a mesma coisa. A alimentação interfere muito na minha disposição ao longo do dia. Isso foi muito de eu me conhecer, eu percebi que se eu comia demais, se eu comesse muita massa, muita fritura, eu realmente ficava mais sonolenta para fazer o que eu precisava fazer. E no longo prazo isso também não seria bom para mim, eu desenvolveria algumas doenças que eu não gostaria de ter. Então eu realmente fiz aquilo que eu fiz com o exercício físico, eu fui estudar um pouquinho ali sobre os nutrientes, sobre o que meu corpo precisa, sobre como eu preciso me alimentar para fornecer esses nutrientes. E agora que eu tô trabalhando num restaurante, eu tô tendo essa oportunidade maravilhosa de poder escolher exatamente os nutrientes que meu corpo precisa. Quando eu tô escolhendo ali, gente, tem muita coisa, tipo, tem massa, tem polenta frita, batata frita, tem de tudo. Mas também tem a escolha mais saudável. Tem lá o arroz e feijão, o bife na chapa, as saladas, as frutas. Então, no geral, eu faço melhores escolhas, mas eu não deixo de comer também o que eu gosto de vez em quando, porque isso também é muito bom. Então, no final, eu entendi que a alimentação é muito de equilíbrio, de não ter excessos, mas também não ter tantas restrições, para não associar uma alimentação mais saudável ali como algo negativo. Ela realmente tá vindo ali para ser bom para mim. O 6º hábito é ler todos os dias um pouquinho. Hoje eu consigo ler 40 minutos, quero aumentar essa meta para 1 hora, depois para 1h30 e ir aumentando conforme eu posso. Porque eu entendi que nos livros existe o conhecimento necessário para o meu avanço, para minha evolução. Eu quero que você entenda que você precisa expandir a sua consciência. Você só não vive resultados diferentes porque você não tem o conhecimento necessário para chegar nesse lugar. Muitas vezes nós falhamos na nossa rotina, falhamos no que fazemos ou fazemos algo mal feito justamente por não conhecer essas melhores estratégias de serem feitas. Nós falhamos na nossa comunicação, falhamos no nosso emocional, na forma de lidar com as situações da vida, justamente por não entendermos de inteligência emocional. Tem gente que estuda justamente isso e coloca mastigadinho ali num livro para te explicar como lidar melhor com a vida. Quando eu tava buscando o meu desenvolvimento, tentando desenvolver bons hábitos ali na minha vida, eu me deparei com muitas barreiras que eu não sabia o porquê que estava acontecendo. E entendendo isso, que eu não estava sabendo lidar porque eu não tinha o conhecimento, eu busquei o conhecimento nos livros. Eu sempre recomendo aqui essa coleção do Augusto Cury, desses 8 livrinhos aqui. É um kitzinho sobre inteligência emocional, sobre gestão emocional. Esse livro aqui, Hábitos Atômicos, também foi um livro fundamental para eu entender como criar bons hábitos e manter constância com eles, como eliminar os maus hábitos também. Eu gosto muito de entender o que eu estou precisando e buscar livros com base nisso, não ler livros aleatórios, sabe? Porque assim o conteúdo que a gente está absorvendo se torna muito mais aplicável. Então, quando eu estava precisando desenvolver uma mentalidade financeira mais inteligente, eu li Os Segredos da Mente Milionária. Quando eu estava precisando me comunicar melhor com as pessoas, eu li Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Basicamente, os livros te dão um repertório para você agir de uma forma melhor. Os livros te dão entendimento, compreensão, clareza para você tomar decisões melhores. Então, entenda a importância desse hábito, comece aos poucos, nem que seja uma página por dia, comece a organizar ali sua rotina para incluir isso, um momento específico do dia que você possa fazer essa leitura.
O sétimo hábito é manter o seu ambiente organizado. Gente, esse hábito eu não ia colocar porque na minha cabeça é tão óbvio que a gente precisa estar num ambiente organizado para ser produtivo, mas eu percebi que muitas pessoas nem sequer arrumam a sua cama, nem sequer têm os seus cadernos, seus livros organizados, nem sequer lavam a louça, nem sequer prezam ali por manter uma organização mínima no seu ambiente. É uma questão de amor próprio ali manter o ambiente organizado. Eu sei que às vezes com a rotina corrida é muito mais difícil, mas seja essa pessoa com esse princípio de organização e se dedique para manter essa organização. Você merece um ambiente organizado, você merece um ambiente limpo. Eu, por exemplo, limpo meu apartamento num período de 2 horas no meu final de semana e durante a semana eu só vou literalmente mantendo o que eu já organizei. Então, por exemplo, eu tirei do lugar tal coisa, eu coloco no lugar de volta. Lavar a louça ali enquanto ela é pequena e não quando ela virou uma montanha. Eu gosto até de citar uma regra dos 5 minutos, então se você puder fazer alguma coisa em 5 minutos, faça de imediato, não deixe para depois. Então lembre disso diariamente, busque ali manter seu ambiente organizado, até porque quando a gente tá num ambiente bagunçado, a gente não consegue se concentrar no que a gente está fazendo, tudo é motivo para se dispersar, para se distrair, para sair do foco. O oitavo hábito é reduzir o tempo nas redes sociais, passar menos tempo no celular. Quando eu comecei a perceber que o celular estava me trazendo mais malefícios do que benefícios, eu comecei a cortar literalmente o uso para entretenimento. Hoje eu uso o celular como uma fonte de trabalho, mas se não for isso, eu literalmente não uso. Não é no celular que eu obtenho informações profundas, que eu me desenvolvo, faço algum estudo profundo. O fato de pegar o celular te faz perder noção de tempo, porque você vicia, você fica ali e vai rodando um vídeo atrás do outro, porque essas redes sociais foram feitas para te fazer permanecer nelas. É assim que essas plataformas ganham dinheiro, com a sua atenção, com a sua visualização. Então elas já estudaram de tudo sobre comportamento humano para literalmente fazer com que você permaneça nessas plataformas. Um documentário muito importante para você assistir é O Dilema das Redes, inclusive tem na Netflix para quem tem. Lá você entende um pouco mais sobre isso, sobre também você estar se restringindo a certas informações, se alienando a certas informações, porque o algoritmo trabalha literalmente assim. Quanto mais você consome de algo, mais ele te entrega desse algo para você permanecer mais ali. Então é muito provável que você só se detenha a um tipo de conteúdo, só se detenha a um tipo de informação, e é assim que se constrói uma sociedade cada vez mais individualista e agressiva com seus posicionamentos. Inclusive, por isso que eu recomendo muito para vocês o The News. Eu vivo falando dele porque é um lugar que eu consigo me manter informada sem perder muito tempo, em menos de 5 minutos, com informações embasadas, com informações de fontes sólidas e não restringidas a só negatividade, a só esse assunto, mas sim trazendo as notícias do mundo inteiro e me mantendo informada de uma forma saudável. Inclusive, o The News é totalmente gratuito, você pode assinar clicando no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas enfim, além dessa alienação, dessa desinformação, essa superficialidade que o celular nos traz, ele serve como uma fonte de ansiedade, de comparações, acelera o nosso pensamento ao extremo. Nós não fomos feitos para pensar em tantas coisas ao mesmo tempo e a nossa mente fica confusa, a gente não consegue solidificar nenhum conteúdo que a gente assiste a longo prazo. Então, quando a gente está vendo alguns conteúdos ali relevantes, legais, é uma falsa sensação de que a gente está fazendo algo útil, mas no fim a gente acaba esquecendo que a nossa mente só concretiza assuntos que a gente realmente demandou muita atenção, muito foco, estudou literalmente mais profundo. Então, o celular acaba sendo uma fonte de hiperestímulos muito negativa pra gente, pra nossa mente, liberando ali altas doses de dopamina de uma forma muito artificial, viciando a gente nisso, só que a vida é desacelerada, a nossa realidade física é desacelerada. E por isso que a gente acaba desenvolvendo tantas frustrações. Então busque ao máximo gerar a dopamina através do exercício físico, gerar a dopamina através de se sentir realizado pelos seus feitos no dia. E aí você pode me perguntar, mas como eu faço para eliminar esse vício no celular? Gente, é literalmente tomando consciência dos malefícios que ele traz para a vida de vocês e ao longo do dia vá percebendo, identificando quando você pega e esteja mais presente ali nesse momento com mais autoridade sobre isso e diga, agora não, agora é o momento de fazer isso, e você vai lá e coloca o seu celular em outro lugar. E foi assim que eu consegui também, sendo responsável com as minhas obrigações do meu dia, entendendo que o tempo passa e se eu não uso dele com inteligência eu realmente vou ficar frustrada. Então tome consciência que o celular sempre vai vencer se você não ter um posicionamento. O nono hábito é começar a cuidar do seu sono. Estipular horários para ir dormir, horários para acordar,
Cuidar dos hábitos que você tem antes de dormir também. Entender que a quantidade de horas ali de sono são muito importantes para você ter mais produtividade e render ao longo do seu dia. Estudar um pouquinho sobre isso vai ser muito interessante para você, mas já tem um vídeo aqui no canal contando sobre como eu fiz a minha higiene do sono. Vou deixar o cardzinho aqui dele para você assistir. Lá eu especifiquei muito mais sobre os hábitos que eu tenho antes de dormir, sobre a importância de respeitar o nosso ciclo circadiano e também dei várias dicas para você conseguir ter mais disciplina ali com os horários. Tomar cuidado com o nosso sono é um hábito que as pessoas desvalorizam demais, elas não entendem o porquê dormem. Você já parou para se fazer essa pergunta, né? Por que eu durmo? Por que isso é importante? Por que quando eu durmo mal, quando eu durmo pouco, eu acordo indisposta, frustrada, emocionalmente desregulada? Sabe? Você precisa começar a desenvolver essas perguntas na sua vida para começar a entender sobre como o seu corpo funciona e como usá-lo de uma forma melhor e que ele trabalhe para você. E o 10º e último hábito é se sentir feliz pelas suas conquistas diárias, realmente estimular a gratidão na sua vida. Se você olhar para sua vida agora e perceber o tanto que você já avançou, o tanto que você já evoluiu, o tanto que você já conquistou, coisas que você tem que muitas pessoas não têm a mesma oportunidade, não têm a mesma ferramenta que você tem, sabe? Se sentir grata pelo que você já vem conquistando, por tudo que você conquista nos seus dias, por cada passo que você dá em prol dos seus objetivos finais. É literalmente focar no seu processo, no que você tem em mãos. Muitas pessoas, né, se comparam com a vida dos outros, acham que estão atrasados, mas se você olhar para o seu caminho de onde você saiu, o seu objetivo pode ser o mesmo da outra pessoa, mas a outra pessoa saiu daqui, você está saindo daqui, você tem essas circunstâncias, essas habilidades, você tem esse ambiente. Para você, talvez demore realmente muito mais tempo. Mas se você ficar focando no que aquela pessoa tem de facilidade, você nunca vai focar no que você tem de facilidade para poder usar essas ferramentas da melhor forma que você puder para chegar nesse objetivo final. Você nunca vai chegar nesse objetivo final se você não entender que você precisa usar o que você tem a seu dispor e melhorar o que você é para se tornar uma pessoa que realmente alcança ali os seus objetivos. Você precisa começar a olhar para o que você tem ao seu redor, para o tempo que você tem e usar isso com sabedoria, entender que você vai ser capaz de chegar num resultado final, mas que vai levar tempo e que você vai precisar usar disso que você tem como munição para ir caminhando para esse lugar. Não adianta você ficar triste por não ter a vida de outra pessoa, por não ter as facilidades que ela tem. Isso não vai te ajudar a dar passos para a sua evolução. Porque é exatamente isso, você vai caminhando nesse processo, degrau por degrau, construindo tijolo por tijolo, se tornando uma pessoa que alcança esses resultados. E aqui eu queria comentar um pouco que você precisa respeitar o seu processo. Quando você passa pelo processo, você passa pela dificuldade, você aprende. É claro, se você busca aprender e se tornar uma pessoa melhor, né? Mas você aprende com essas dificuldades, com esses desafios e se torna uma pessoa de valor, se torna uma pessoa que tem algo a agregar a alguém, que essas limitações que você vai encontrando no caminho vão te fazendo buscar exatamente o que você precisa para se tornar uma pessoa mais evoluída, aprender formas melhores de fazer o que você faz para, consequentemente, evoluir nas suas habilidades, nos seus conhecimentos. É respeitando essa jornada que você se torna um ser humano melhor. E são esses os 10 hábitos que estão mudando a minha vida e me tornando uma pessoa melhor a cada dia, 1% melhor a cada dia. É claro que, como eu falei, os 10 assim para vocês num vídeo só pode parecer muita coisa, mas anote eles ali. Comece aos poucos, não precisa começar acrescentando tudo ao mesmo tempo. Busque seu aperfeiçoamento, leia alguns livros ali que vão te ajudar nesse processo. Tem uma frase de Napoleão Hill que eu gosto de comentar, que é: uma das causas mais comuns de fracasso é o hábito de desistir diante de uma derrota temporária. E com isso eu quero te lembrar que os seus objetivos nunca serão fracassados enquanto você decidir retomar e persistir nisso. Enquanto você entender que seus objetivos demandam determinação e muito esforço, principalmente quando é o início, quando você está incluindo novos hábitos ali na sua vida, você precisa se comprometer com isso, tomar essa decisão realmente de todos os dias estar ali dando esses passos em prol do seu futuro. Vou até aqui ler para vocês um versículo da Bíblia que eu gosto muito de lembrar, em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, nós aprendemos, né? Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então é sobre isso, você ter fé. Fé é acreditar naquilo que você não sente, naquilo que você não vê, mas sabe que vai acontecer,
Por isso que quando a gente tem fé, a gente persevera, a gente passa pelas dificuldades, a gente enfrenta os desafios, a gente se esforça para fazer dar certo. E como toda mudança de comportamento, isso vai exigir de você muito esforço e que você saia da sua zona de conforto. E essa zona de conforto não significa que seja algo confortável para você, porque eu sei que não é confortável você estar insatisfeito com a sua vida, não é confortável você estar sempre frustrado, ansioso, procrastinando, não é confortável. E justamente por isso que você precisa começar a tomar atitudes diferentes, se esforçar para o lado positivo e entender que todos os comportamentos disfuncionais que você tem hoje já são muito automáticos e por isso você vai precisar se esforçar muito no início. E todos esses hábitos que eu citei nesse vídeo foram uma grande rede de apoio para minha vida. E lembre-se, enquanto você estiver fazendo o que todo mundo está fazendo, você vai continuar tendo os resultados que todo mundo tem. Tente identificar ali as pessoas que você tem ao seu redor, porque elas com certeza estão te estimulando a ter certos comportamentos. O seu ambiente vai ser o estímulo necessário, vai ser a referência necessária para te ajudar e te manter neste caminho correto. Então, analise suas referências, analise suas amizades, analise os ambientes que você frequenta. Bom, mas caso você queira entender um pouco mais sobre esses valores, essa mentalidade que você precisa desenvolver para ter constância ali neste processo, eu recomendo demais que você assista esses 2 vídeos que eu vou deixar aqui na tela. Mas foi isso, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha te agregado de alguma forma. Já deixa aqui nos comentários também os hábitos que você vai começar a introduzir hoje mesmo, quais são os 5 hábitos também negativos que você precisa eliminar da sua vida. Também já se inscreve no canal e ativa as notificações para receber os próximos conteúdos, que eu tenho certeza que vão ser uma bênção na sua vida. E também porque nós estamos quase batendo 100 mil inscritos, gente. Que surreal! Muito obrigada por cada um de vocês que decidiu me acompanhar e gosta do meu conteúdo.